10 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Já estamos de volta com o CBN Cascavel, edição desta terça-feira, 5 de agosto de 2025. E nesse bloco, agora nós vamos falar de música, cultura, expressão artística aqui no CBN Cascavel. Eu recebo com muita satisfação aqui nos nossos estúdios o pianista Thales Machado, que amanhã terá uma apresentação de tirar o fôlego aqui na cidade de Cascavel. Thales, bom dia, bem-vindo à CBN. Bom dia, Marcelo, obrigado ao convite da CBN. Bom dia para você e para os nossos espectadores. Thales, você já está sendo descrito, muito embora seja jovem, tem apenas 19 anos, mas já é descrito como um dos promissores, dos mais promissores pianistas brasileiros da nova geração, inclusive recebendo elogios da imprensa russa como um mestre da expressão do Brasil. Como esse reconhecimento impacta a sua carreira, a sua trajetória? O que isso significa para você? Significa muito, principalmente no nosso país, que historicamente foi assim bastante negligenciado, teve a cultura bastante negligenciada, a cultura, a educação, né? A nossa formação cultural sempre teve em segundo plano. E parece que o Brasil está agora num momento de descobrir as suas potencialidades, descobrir a sua cultura, uma valorização assim do nosso povo, dos nossos artistas. Eu acho que o meu trabalho faz parte disso, e ter esse reconhecimento internacional é muito significativo. E quais foram os maiores desafios e aprendizados ao se apresentar em palcos tão distintos? Por exemplo, Copacabana Palace, festivais internacionais na Rússia, porque assim, são palcos diferentes, públicos diferentes. Como foi essa experiência? É sempre um desafio. E é sempre assim, se lançar no escuro, porque eu que sou brasileiro e a gente vem dessa cultura tão quente, fui tocar na Rússia, eu toquei na Europa, no norte da Europa, no sul. Agora eu estou vindo para o Paraná. Nosso país é tão grande, de um estado para o outro o público muda muito. E imagina, de um país, de um continente, Então, tem sempre um processo de escolher o repertório, de escolher como que isso vai ser feito, e aí uma parte por trás né, como que isso é divulgado, como que isso é apresentado. Tem que ter esse cuidado, o artista tem que ter esse cuidado com o público. E quando a gente não conhece bem o público é muito diferente, é sempre um desafio. Com que idade você começou? Eu comecei eu quase não tenho memória. Eu comecei aos 5 anos, 6 anos de idade. Olha só. E tem algum momento ou concerto específico que você considera assim que foi um divisor de águas na sua carreira? Agora, recentemente, você até falou essa turnê que eu fiz na Rússia e na Europa. A minha estreia na Rússia foi muito significativa. Você considera o divisor de águas na sua trajetória? Eu acho que foi o primeiro grande trabalho, assim, que abriu mesmo a minha carreira internacional, mas a minha carreira como concertista. Entendi. Bom, o evento acontece amanhã, mas quem está sintonizado nesse momento na CBN Cascavel vai acompanhar um pedacinho da apresentação de amanhã. Vamos ouvir. Muito bem. Thales, sobre o repertório desse concerto, como que você construiu essa narrativa musical? Porque me parece que ela transita ali por culturas diferenciadas, por estilos diferenciados. Como que você construiu isso? O repertório, eu penso sempre assim, sobretudo no que o público vai sentir. O concerto é uma experiência absolutamente sensorial. Então, ele tem que ter um fio condutor. As peças têm em si um fio condutor, elas contam uma história, cada uma. Então, num concerto, a gente tem que ter o cuidado de compor o concerto com um começo, meio e fim que desenvolva, né, uma trajetória. Então, eu começo com uma peça muito brilhante, muito marcante, muito profunda, depois faço Beethoven. No meio, tenho uma coisa que é super leve, de um compositor brasileiro contemporâneo aqui de Cascavel. Eu acho que isso foi muito importante também, e é importante a gente incluir coisas que tenham a ver com o público, que tenham a ver com o espaço, né, com o lugar que a gente está. Então eu vou pensando assim, né, como que o público vai sentindo, mesmo que sejam períodos diferentes. Eu não penso cronologicamente, não funciona assim. O mais importante é o resultado do público, né, como o público vai experienciar a coisa. Então, assim que eu monto, eu escolho
é um trabalho de composição, assim, de escolher a ordem e as peças. Você encerra o concerto com uma obra surpresa de um compositor brasileiro. Sem revelar, evidentemente, o segredo, mas qual que é a importância de levar a música brasileira para o mundo? Absoluta, porque o Brasil ainda não descobriu o nosso potencial. Talvez a gente esteja descobrindo agora, mas a nossa música não compete assim com os repertórios que são menos tocados, ou com os repertórios menos conhecidos, ou com uma música exótica, ou é, através dessa visão europeia e dessa música que eu faço, que é tão tradicional, tão conservadora, de segunda categoria, de ser... Não, a música brasileira, inclusive a música de concerto brasileira, compete com a música russa, com a música francesa, com a música alemã, com a tradição, toda a tradição, a gente faz parte dessa história, sobretudo no século XX e agora no século XXI. A gente vive num novo mundo, num novo... Né? A gente tem que fazer parte desse novo mundo. Né? Eu acho que é absoluta prioridade dos artistas conhecerem a cultura e terem uma postura ativa sobre a formação de público e de repertório. Eu te perguntei como é levar a música do Brasil para o mundo e agora eu refaço essa pergunta, mas num outro contexto. Como é levar e falar da música brasileira dentro do próprio Brasil, levando em conta, como você mencionou há pouco, que uma parte da nossa história muitas vezes é negligenciada, parte da nossa cultura é deixada de lado, então torna-se até desafiador falar da própria cultura, da própria história no próprio país. Eu acho falar do Brasil e tocar música brasileira e ser um pianista brasileiro muito mais difícil no Brasil do que no estrangeiro. Eu acho que a gente tem mesmo essa dificuldade, que é histórica, evidentemente é histórica, mas o público, os artistas, o mercado, né, o setor público, o setor privado, os nossos investidores, né, os teatros, todos os setores da sociedade têm que ter uma postura crítica em relação a isso, porque realmente, no exterior, pelo menos da experiência que eu tive na Europa, em países da América Latina, na Rússia, quase na Ásia, se interessam pelo Brasil, querem conhecer o Brasil, ficam assim mesmo animados em descobrir a cultura brasileira. E eu acho que essa animação, talvez nós começamos até agora, depois de muitos anos de muita coisa boa aqui no Brasil. Bom, Thales, você é muito jovem e eu sou obrigado a te perguntar quais são os próximos passos da sua carreira, os seus planos para a música. Bom, eu sinto que eu encontrei assim o que eu quero fazer pro resto da vida. A gente nunca sabe, né, como as coisas vão dando, mas eu tenho uma satisfação enorme em dar concertos. Eu acho que é natural que eu continue fazendo essa carreira, enfim, e cada vez tenha mais trabalhos nessa linha que eu estou fazendo e que eu venho apresentar aqui. Quem são suas inspirações? Olha, tem aquelas universais, que os grandes pianistas que eu mais gosto, é até difícil falar, mas Horowitz, Cortot, Arrau, os grandes compositores que eu toco e que eu acho que definem muito da minha concepção artística, Chopin, Rachmaninoff, Liszt, Schumann, e tem aqueles que estiveram comigo, né? Eu estudei com um grande pianista brasileiro, talvez um dos maiores pianistas que o nosso país produziu, que foi Miguel Proença, que foi mesmo uma estrela, e estudou, quando eu estudei com ele eu tinha 16 anos, ele tinha 15 anos, e ele tinha já 82, e à época ele estudou jovem com Yakov Zak, na então União Soviética, que vem de uma tradição de piano, né? Estudei com a Silvia Tereza, que também é uma grande pianista, foi assistente da Maria João. Acho que esses dois professores me marcaram muito, são grandes inspirações para mim. Se você tivesse que dar um conselho a alguém que quer se dedicar ao piano ou à música de modo geral, que conselho seria esse? Que haja uma reflexão se aquilo é essencial para viver, se você precisa disso para viver, porque se sim, é o caminho certo. Se não, talvez seja por tocar, ou por estar no palco, ou por dar entrevista na rádio, ou por mas eu acho que a música tem que estar em primeiro lugar, né? Não é nem tem que ser
tem que ser uma coisa de dentro, uma coisa interna. Não pode ser uma coxa de retalhos, de fantasias ou de projeções. E porque isso no palco, isso fica muito evidente. Quando um artista está lá porque ele precisa e ele produz o trabalho, ou quando ele constrói assim por fora. Então eu acho que o primeiro passo é descobrir a coisa interna. Muito bem. E para quem quer prestigiar o Thales, então o evento acontece amanhã, a apresentação do Thales acontece amanhã no Teatro Municipal, a partir das 19h30. Ingressos podem ser adquiridos onde, Thales? No Simpla. E bom, naturalmente tem no meu Instagram, do meu produtor é elvis.claro, e o meu é Thales Machado Piano. Tem todas as informações lá. E para finalizarmos, fica o microfone aberto para você convidar os ouvintes da CBN Cascavel. Olha, o concerto vai ser muito bonito, o programa é lindíssimo, eu fiz questão de só escolher as coisas mais bonitas e que eu mais gostava, e as mais profundas, e enfim, eu acho que vai ser muito importante aqui na cidade, principalmente. Eu tive contato com o povo cascavelense, eles são muito musicais e gostam muito de música, são muito interessados. Eu acho que tem poucas iniciativas como essa, e isso vai realmente ficar muito marcado na história da cidade. Eu acho que vai ser um concerto muito bonito. É no Teatro Municipal, quarta-feira, amanhã, às 7h30. Muito bem, Thales, muito obrigado pela sua presença agradeço. e muito sucesso na sua carreira. Muito obrigado. Essa foi a nossa entrevista, a nossa conversa com o Thales Machado, pianista, que apresenta-se amanhã aqui no Teatro Municipal, aqui na cidade de Cascavel, a partir das 19h30. Então acesse aí o Simpla e garanta o seu ingresso para prestigiar a apresentação do pianista Thales Machado. 11h01, vamos agora aos estúdios da CBN em São Paulo com o repórter CBN. Repórter CBN.